boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo do horário que você esteja assistindo essa aula. Hoje eu convido vocês a trabalhar junto comigo, a navegar junto comigo sobre um assunto muito importante. Eu me chamo Mirtes Nunes e sou professora de língua portuguesa do SESI Pernambuco. Pessoal, o assunto que nós vamos trabalhar hoje é um assunto que faz parte do dia a dia de vocês. Aliás, não só do dia a dia de vocês, do dia a dia de todo mundo. Porque, afinal de contas, todos nós que temos aqui um coração, todos nós nos apaixonamos, todos nós pensamos, imaginamos um amor verdadeiro, um amor sincero. Quem nunca imaginou isso, não é verdade? Bem, já dá para imaginar qual é o assunto que nós vamos trabalhar hoje? Exatamente, nós vamos falar hoje sobre o romantismo, uma escola literária que foi de extrema importância para a construção da identidade nacional aqui do Brasil, tá certo? Mas, assim como 90% das nossas escolas literárias, elas não começaram aqui no Brasil. O romantismo também não foi diferente, né? O romantismo, ele não teve início aqui no Brasil, né? Primeiro ele fez, digamos assim, um grande estrago pela Europa, pela Alemanha, para depois, só depois, chegar ao Brasil. Gente, primeira coisa que eu vou perguntar a vocês é o que você pensa quando chega à tua mente a palavra romance? O que é um romance? Quem gostaria de viver um romance? O que é romantismo? Gente, para desmistificar muita coisa, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro aqui é que romance é um gênero textual. É um gênero que diz respeito a histórias longas, com personagens, com enredo. Isso é um romance. E eu tenho vários tipos de romance. Mas, na sociedade que nós vivemos no momento, e aliás não só na nossa, mas nas anteriores também, toda vez que nós falamos a palavra romance, nós imaginamos a questão de amor, nós imaginamos a questão do romantismo, e o romantismo ele está ligado ao exagero. Como eu já perguntei a vocês, o que é romance para você? O que é romantismo para você? Vou passar um vídeo para vocês agora de um cara muito romântico, de um cara extremamente elegante, e ele vai cantar um pedacinho da música para vocês. Mas quando vocês escutarem essa música, se controlem, tá? Para não chorarem. Tirem aí os lencinhos de vocês, porque ele é um cara extremamente romântico, gente, muito romântico mesmo. Ele não é brega não, tá? Ele é um cara muito romântico. Escuta o que ele tem a dizer sobre, na concepção dele, sobre o que é amor, sobre o que é romance, sobre como o homem deve se comportar e qual é o papel da mulher na visão dele. Vou jogar para vocês aqui. Preste atenção nisso aqui. Olha só, gente. Olha que homem bonito. Estou indo embora, a mala já está lá fora. Vou te deixar, vou te deixar. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão, e não pede perdão. Olha só o que ele fala a respeito da mulher. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Olha só, gente, escuta só. Você que machucou meu coração, me fez chorar. Vou parar um pouquinho por aqui, tá? Já deu, né, gente? Eu sei que vocês estão falando que ele não é nada romântico, eu sei disso. Gente, é Pablo, e é Pablo do Arrocha, o que você quer esperar dele, minha gente? E eu sei também, gente, que eu disse que ele é um homem gato. Por favor, entendam, por favor, como ironia, tá certo? Bem, pessoal, preste atenção na concepção de romance de Pablo. Você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida. Vê que na visão dele, a mulher é colocada como, digamos assim, a destruidora. Ela é o centro. Ela quem diz assim, ó, se eu tô feliz é sua culpa. O homem diz para ela, se eu sou feliz é sua culpa,
Se eu estou triste, também é a sua culpa. E essa concepção que nós vemos aí, não só na música do Pablo, mas de várias outras ditas e tidas como românticas hoje, gente, é uma concepção literária. Se você acha que literatura não tem nada a ver com o que você escuta, com o que você ouve, deixa eu te dizer uma coisa, você está errado. A literatura, ela dita desde há muito tempo o que é amor, o que é romance. Sabe essa história dos felizes para sempre? Sabe essa história que, se eu não tiver a pessoa ao meu lado, eu amo? Pois é, isso aí não foi do cinema que inventou não, tá? Foi a literatura. E como eu posso dizer isso? Gente, a literatura começou, o primeiro livro, digamos assim, tido como literário, é chamado Dos Sofrimentos do Jovem Werther. Esse livro foi escrito por Goethe lá na Alemanha, e quando esse livro foi escrito e publicado, aconteceu algo que jamais tinha acontecido. À medida que o livro era publicado, gente, ocorreu uma onda de suicídio na Alemanha. Exatamente. Por quê? O que tinha nesse livro? Será que é tão perigoso ler esse livro, que aí quando eu leio esse livro eu vou querer me matar? Foi mais ou menos isso que aconteceu, sim, quando Goethe, ele publicou esse livro. E o livro, gente, era muito simples. A história de um casal que era apaixonado, tá? Um homem muito sensível, sabe? Que se declarava abertamente para o grande amor da sua vida, Charlotte. Só que um dia a família disse assim, olha, você, Charlotte, foi prometida a outra pessoa. Você foi prometida e você vai se casar. E Charlotte se casou com outra pessoa. E ele ficou lá, o Werther, se acabando, mandando cartas, jurando amor eterno. Só que o que ele não imaginava, gente, era que Charlotte ia acabar se acostumando com seu casamento. E até, por mais que ele não, digamos assim, admitisse, ela acabou se apaixonando pelo marido. Ele não suportou a desilusão e o que foi que ele fez? Tirou a sua própria vida com um tiro. Exatamente. Gente, a galera estava tão, digamos assim, tão sensibilizada com momentos históricos que estavam ocorrendo no momento lá pela Alemanha, lá pela Europa, que quem lia o livro, obviamente não todos, mas muita gente acabava se matando da mesma forma do personagem. O livro foi para a Alemanha, o livro foi para a Inglaterra, foi para a Itália e acredite, a onda de suicídio acompanhava também. Até que o livro chegou em Portugal. Quando ele chegou em Portugal, a imprensa fez então um pacto de não divulgar então as mortes ocorridas decorrentes da leitura do livro. E aí então as mortes acabaram, tá? Então perceba que o início do romantismo é algo muito doentio, ela tá ligada à morte. O romantismo, gente, é exagero. O romantismo é exagero. Então essa noção que nós temos no cinema do amor, sabe a música do Roberto Carlos? Esse cara sou eu? Escuta essa música. Gente, se vocês escutarem essa música, é uma música de um cara extremamente controlador. O cara que liga pra você toda hora, que conta os segundos enquanto você não chega, se você demora. Meninas, presta atenção. Não cai nessa, tá? A gente tem que observar que hoje a gente tá cheio de relacionamento tóxico com um nome bem bonito, sabe? Romance. Amor, o feliz para sempre, sabe? O cara que diz que faz tudo por você e não consegue viver a vida sem você, amiga, cai fora. Meninos, olho aberto, tá? Vamos manter relacionamentos sadios. Nada de relacionamentos tóxicos, tá bom? Então, meus amores, vamos continuar aqui com a nossa aula. Já falei aqui, vou desligar o Pablo, vou tirar o Pablo, prometo. Eu sei que eu exagerei um pouquinho, mas vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa aula, tá bom? Então, pessoal, mudança de cenário aqui, né? Eu acho que Pablo foi demais, viu? Pablo realmente me derrubou. Vim aqui mudar de cenário para a gente começar então a falar sobre o romantismo aqui no Brasil, tá certo? Gente, vocês viram aí, estão vendo aí, uma poesia do Casimiro de Abreu, né? Poeta da nossa segunda geração romântica. Ele diz assim, ó: são duas almas bem gêmeas que riem no mesmo riso, que choram nos mesmos ais. São vozes de dois amantes, duas liras semelhantes ou dois poemas iguais, né? Vocês estão vendo também aí um quadro do Romero Brito, né? Dois apaixonados em volta do coração. Quando eu falo, gente, em alma gêmea,
Com certeza eu estou falando em romantismo, né? O romantismo está ligado a esse exagero da paixão, tá bom? Coloquei aqui algumas características, deixa eu passar aqui para vocês. Algumas eu até já falei, né? Eu tenho aqui a questão da subjetividade, tudo é muito ligado, né? Em mim, no que eu faço, no que eu penso. E eu também tenho a natureza relacionada a esse eu, né? Já no arcadismo já aparecia bastante essa questão da natureza, desse culto mesmo à natureza. Aqui no romantismo também tenho isso, tá? Tem uma questão da religiosidade, ele vai falar aos valores cristãos, né? A honestidade, sabe? Tá sempre voltado para o outro, de forma geral, com o outro sendo objeto do meu desejo, né? Parece até paradoxal, mas eu tenho essa questão do amor, digamos assim, Deus abençoando esse amor, eu também tenho essa nova vertente aqui no romantismo, tá bom? Idealização do amor foi o que nós já mais falamos, né? Gente, tem uma frase que diz o seguinte, o que é real não é ideal, o que é ideal não é real. É interessante a gente pensar nisso, né, por uma visão romântica, porque se nós formos observar hoje os filmes românticos, tem muita idealização, né? É um casamento que está sempre em alta, né? É sempre uma devoção extrema ao outro. Hoje, se nós formos ao cinema, a gente consegue perceber essa idealização, fruto aqui da nossa escola literária do romantismo, tá bom? A figura feminina, mulher idealizada, ou ela é anjo ou ela é demônio. Olha isso, aquela que arrasta o homem à perdição. Estão lembrados, né, de Pablo? Você foi a culpada desse amor se acabar, você que destruiu a minha vida. Então, perceba, naquela música que a gente estava brincando, gente, mas o ideal do romantismo, os ideais estão todos presentes. Não só nessa música, gente, mas também em filmes, em séries. Então, na verdade, boa parte da mídia romântica que nós consumimos hoje, ela está baseada aqui, nos ideais românticos. Tem também o herói romântico, né, que é aquele homem que está sempre disposto a morrer pela sua amada, né? E se ele não tiver essa amada, então a vida para ele também não tem o menor sentido, tá bom? Mal do século. O que é mal do século? Quando nós falamos em relação ao romantismo, a gente sempre fala do mal do século. Tem uma galera que acha que o mal do século foi a tuberculose, foi uma doença, mas na verdade, gente, o mal do século tá aí, ó, era a depressão. Infelizmente, hoje ainda convivemos com essa doença, né? Então, a galera, se não tivesse aquilo, se não tivesse a amada por perto, se não fosse feliz, era uma depressão que não saía mais, né? Era realmente ali levada ao suicídio, ao desejo de morte, aquela tristeza, aquela melancolia sem fim. Escapismo e nacionalismo. Escapismo é fuga, tá? E o romântico, ele tem 3 tipos de escapismo, 3 tipos de fuga. O primeiro é no sonho. Então, você vai observar que vários poetas escreveram a partir de sonhos. Então, a vida real era muito ruim, mas no sonho tudo era perfeito. A outra fuga era através da solidão. Então, eu me isolava, engrossando assim o mal do século, né? E a outra fuga, infelizmente, era através da morte. Eu não conseguia conviver com essa realidade tão dura, tão infeliz, então eu preferia tirar a minha vida, né? Então, era algo bem ruim. O nacionalismo foi uma característica muito forte na nossa primeira geração. A gente vai ver agora a primeira geração e vai perceber que foi realmente a principal característica, até porque está ligado ao contexto histórico da independência do Brasil. Vou botar aqui. Nosso contexto, como eu falei para vocês, eu tenho aqui a escravidão, né? Inclusive já vozes contra a escravidão. Eu tenho a independência do Brasil e a questão da burguesia, né? A burguesia, então, começa a ascender. A burguesia era jogada de lado. Aqui no romantismo, ela tem um papel muito diferenciado. O que eu vou querer focar realmente na aula de hoje vai ser a questão da independência. Quando o Brasil se tornou livre de Portugal, quando disse, olha, chega, não sou mais colônia, gente, nasceu no brasileiro um sentimento de independência, não só política, mas independência social e cultural.
Até então, o que eu tenho é uma literatura de mimese, ou seja, uma literatura de imitação de Portugal. Então, tudo que eu tenho aqui no Brasil, até então, com barroco e arcadismo, era simplesmente um copiou-colou, ou colou-copiou de Portugal. Até porque os poetas brasileiros, eles iam estudar em Portugal, tinham contato com as novas tendências lá e traziam ao Brasil. Então, eu não tenho, até então, uma literatura de fato brasileira. É por isso que o romantismo ele é tido como uma das principais e mais importantes escolas literárias brasileiras, porque ele focou na construção da nossa identidade nacional. O que significa isso dentro de um contexto literário? Quando eu digo que eu tenho uma imitação de Portugal, toda a poesia é, na verdade, uma cópia de uma poesia portuguesa, de uma poesia europeia. Com a independência, houve, de certa forma, até uma xenofobia. Sabe, eu não quero nada de Portugal. De Portugal eu já fui colônia. Chega, vou romper completamente com os laços portugueses. Então, agora eu não quero uma poesia portuguesa, já que eu não sou mais colônia, eu não sou obrigado, né? Portugal que lute, porque eu não quero mais poesia portuguesa. Eu não quero. Não quero mais ser um poeta que escreve igual os poetas portugueses. Agora eu sou livre. Eu sou independente. Agora eu sou um país. Então, esse sentimento de rejeitar a poesia europeia, principalmente a portuguesa, criou no brasileiro uma questão de dizer assim, eu preciso olhar agora para o meu país e amá-lo. Eu preciso que a minha poesia mostre que eu amo realmente, de fato, o meu país, tá bom? E aí, pessoal, o romantismo chega aqui definitivamente em 1836, com a obra aqui, ó, Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães. Aqui no Brasil, a poesia romântica ela teve 3 fases, inclusive em Portugal também, né? A gente quis assim, olha, não quero nada com Portugal, mas em Portugal também a poesia teve 3 fases e aqui também. Agora, cada fase é totalmente diferente uma das outras. Isso é realmente algo impressionante, tá? A primeira fase é chamada da poesia nacionalista, a poesia indianista. E aí, como característica, eu vou ter a valorização da fauna, a valorização da flora, a valorização do índio. O índio aqui, que até então era visto como um subproduto, algo de segunda, terceira categoria, eu achava o índio estranho. Eu vou pegar esse índio que era jogado lá, que ninguém queria nem saber, que achava que era estranho, e eu vou trazê-lo para a minha poesia e vou colocá-lo no centro como um herói. Por que isso? Porque nessa tentativa de valorizar, de exaltar a pátria, né? Que até então era a colônia, nessa tentativa eu vou olhar para o Brasil e vou dizer o que é que eu tenho aqui no Brasil que eu não tenho mais em nenhum lugar do mundo. Então, olha, o Brasil, a fauna é perfeita, a flora também, o índio. Então, beleza, o índio é um símbolo do Brasil, então eu vou pegar esse índio e vou colocá-lo como herói. E aí, ó, Gonçalves Dias, vocês estão vendo aqui, Gonçalves Dias que foi o principal poeta dessa primeira geração, ele faz uma poesia indianista. Essa poesia é voltada para dizer o nosso índio é forte, o nosso índio é guerreiro, o nosso índio é herói. Então, essa primeira fase, gente, é voltada totalmente para a poesia nacionalista, tá certo? É fato também que Gonçalves Dias fez a poesia lírico-amorosa. Isso é um fato. Ele fez a poesia lírico-amorosa, mas o foco, o que realmente teve destaque na primeira fase foi a poesia nacionalista, tá? Inclusive, quem é que nunca ouviu Canção do Exílio, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Quando Gonçalves Dias ele escreveu essa poesia, ele estava em Portugal. E lá ele escreveu para dizer assim, olha, eu tô aqui, mas a minha pátria, o meu país, o meu Brasil, ó, muito melhor que aqui. Então, ele exaltou. Eu tive também um certo ufanismo, né? O ufanismo, gente, ele é diferente, um tanto diferente do patriotismo, que também era uma característica dessa primeira fase, dessa primeira geração.
O patriotismo, ele vai amar o seu país, né? Ele vai valorizar. O ufanista, ele vai adorar, ele vai exagerar na dose, sabe? O Brasil não tem político ruim, não. Não, de jeito nenhum. O Brasil só tem político, ó, nota 10. Não tem nada de... Aqui a gente não tem corrupção. Aqui é o melhor país do mundo. Nem corrupção nós temos na política, né? Então, o ufanista, ele chega a fechar os olhos, né? Então, eu realmente tenho a questão do ufanismo aqui nessa primeira geração, tá bom? A segunda geração, gente, é chamada de geração mal do século ou ultrarromântica. Pessoal, o romantismo já é exagerado. Aí eu tenho uma segunda geração que chama ultrarromântica. É como se fosse assim, olha, o romantismo 4.0, o romantismo power. Ou seja, o que já era exagerado fica muito mais exagerado. Então, quais são as características? Percebam aí que ela é chamada também como geração mal do século. Lembra lá o que era mal do século? Aquela tristeza, aquela depressão, aquela insatisfação com a vida. Pronto, aí tem aí ó, o pessimismo, o desejo de morte, a solidão, a religiosidade. Então, o principal poeta aqui no Brasil dessa primeira geração foi o nosso querido Álvares de Azevedo, tá, gente? O cara morreu muito cedo, né? 24 anos de idade morreu. Foi, segundo alguns críticos, muito infeliz durante a vida, amor. A mulher deixou de lado, teve uma namorada que meio que deixou ele, olha, acho que talvez muito pegajoso, não sei, e olha, não dá. E ele, muito frágil, com saúde frágil, acabou morrendo realmente muito cedo. E Álvares de Azevedo, ele escrevia uma poesia lírico-amorosa, claro, né? Uma poesia erótica também, ele tem essa questão da poesia erótica. A questão da mulher com Álvares de Azevedo e os poetas da segunda geração, da segunda fase, é essa poesia realmente extremamente exagerada. A poesia da mulher inalcançável, tá? Da mulher que está acima realmente do homem. O homem nunca pode tocá-la, porque ela é um anjo, né? Na maioria das poesias você vai observar isso. Ela é um anjo, sabe? Ela é um ser divinal em que o homem não tem condições, sabe, de chegar perto, ou ela vai ser um demônio que trouxe tristeza, infelicidade e morte à sua vida, tá certo? A terceira geração, gente, a terceira geração é chamada geração condoreira ou geração hugoana. Condoreira porque condor, um pássaro, símbolo da liberdade. Ou hugoana porque eles tinham como inspiração o poeta Victor Hugo. Victor Hugo foi um poeta que escreveu várias obras de cunho social, mas a principal foi Os Miseráveis. Já foi aí filmada várias e várias vezes ao cinema, né? E ela vai contar a história de um homem que, por roubar um pão, foi condenado a vários e vários anos de prisão. Então, os poetas dessa terceira geração, eles tinham uma vibe, gente, totalmente diferente da primeira e da segunda. Aliás, as gerações são muito distintas, né, entre si. Aí vocês estão vendo que ela é tida como poesia social, ou ainda poesia pré-realista, porque a questão aqui não era o eu, não era o meu sofrimento, não era o amor à pátria, sabe? Mas a questão aqui eu vou olhar para o lado. Olha, o Brasil tem muitos escravos. A gente está pensando aqui, eu tenho uma questão da libertação dos escravos, eu tenho uma questão da monarquia. Então eu vou pegar todos os problemas sociais ali, daquele momento, e eu vou transformar em poesia. Então, é uma poesia muito diferente, não é focada no eu, é uma poesia focada no outro. Por isso que ela é tão diferente da primeira e da segunda geração, né? Porque a primeira geração, ela vai trabalhar a questão do amor à minha pátria, à minha nação, né? Dessa valorização, desse ufanismo. A segunda geração, segunda fase, eu vou trabalhar o eu, né? A minha subjetividade, o meu sofrimento, o meu amor, a minha solidão, o meu sonho. Já a terceira, eu vou olhar para os escravos, né? Castro Alves, chamado o poeta dos escravos, escreveu a belíssima poesia Navio Negreiro, escreveu entre outras também, tá? Mas sempre focado ali, realmente, na questão da libertação dos escravos. Vocês perceberam aqui que eu trouxe apenas um poeta de cada, a propósito aqui da nossa aula, tá? Mas existem outros. Então, aqui, quem trouxe, de fato, né, quem
deu pontapé realmente aqui no romantismo foi o Gonçalves de Magalhães, mas quem fez sucesso de fato foi o Gonçalves Dias na primeira geração. Aqui na segunda eu tenho o Álvares de Azevedo, tá certo? E na terceira o Castro Alves. Gente, lembrando que o Castro Alves também fez a poesia lírico-amorosa. Afinal, nós estamos aqui no romantismo, tá? Apesar de eu ter uma poesia social, voltada para causas sociais, para o outro, eu tô dentro do romantismo. Então, eu vou ter a lírica amorosa de Castro Alves, só que a mulher, ela é mais realista. A mulher aqui, por exemplo, ele fala de beijos ardentes, ele fala do cheiro dos seios da mulher. Então, a mulher aqui, ela passa a ser algo palpável, sabe? Algo que não é tão distante, como é o caso lá da segunda geração. A segunda geração, inclusive, aqui na terceira, eu tenho o Vitor Hugo como inspiração. Aqui na segunda, eu tenho um Lord Byron, tá? Vamos conhecer um pouquinho desse Lord, desse homem tão elegante. Byron, Lord Byron, o ídolo dos românticos, o poeta George Gordon Byron, olha aí, 1788 até 1824, conhecido como Lord Byron, levou a vida como bem quis, livre e sem preconceito. Sua obra inspirou toda uma geração de românticos, especificamente a segunda geração, tá, gente? Que inclusive é chamada também de geração byroniana, tá? Que foi Lord Byron, né? Como vocês já viram, foi um poeta que aos 7 anos, a gente já sabe que ele era apaixonado pela prima, com 7 anos de idade. Depois herdou aí a herança da família e saiu aí viajando o mundo, conheceu um rapaz, teve aí um namoro com esse rapaz, depois ele acabou, depois se casou com uma moça, a moça um ano depois, assim, olha, chega, não dá mais, foi um escândalo na época. E o motivo? Eu não gosto mais de você, negócio aqui. Não, o motivo é que você está apaixonado, meu filho, pela sua meia-irmã. Então, não dá pra gente continuar casado. É isso mesmo, ele estava apaixonado pela meia-irmã. Então, esse homem aí tão equilibrado, esse homem aí tão pé no chão, esse daí que escrevia Loucuras de Amor, era o poeta Lord Byron, ele inspirou os poetas da segunda geração, tá bom? Que, gente, tenho esse mapa mental aqui, queria que vocês prestassem atenção para a gente entender, como uma revisãozinha básica, né, de tudo que nós falamos até então. A gente sabe que o romantismo ele começou ali na Alemanha, França, Inglaterra, enfim, foi passando por Portugal e chegou ao Brasil, tá certo? O nosso contexto histórico foi aqui que eu foquei na questão da independência do Brasil, mas eu também tive a chegada da família real. Como características, tá? Eu tenho o subjetivismo, o nacionalismo, individualismo, egocentrismo, é o povo que só pensava nele, tá? Liberdade criadora, ou seja, eu poderia ir um pouco mais além do que os classicistas, tá, em relação ao arcadismo foram, eu não precisava ficar preso àqueles modelos de escrita poética, tá? Religiosidade, sentimentalismo, escapismo, idealização do amor e da mulher, né? Então, essas daqui são as principais características, tá certo? Aqui no Brasil, gente, o marco inicial foi aqui, ó, Suspiros Poéticos e Saudades, lançado em 1836, por Gonçalves de Magalhães, tá? Na poesia, eu tive 3 gerações, nós passamos por elas, tá certo? A primeira geração, chamada Geração Nacionalista, de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. A segunda, ultrarromântica, Geração Byroniana, Geração Mal do Século, de Álvares de Azevedo. A terceira geração, Condoreira ou Hugoana, Castro Alves, o poeta dos escravos. E aqui eu disse a vocês o seguinte, né? O romantismo, ele tem 2 fases aqui no Brasil. A primeira é a poesia, que nós falamos agora, tá? A segunda é a prosa, que isso aí, pessoal, vai ser para outro momento, né? A prosa tem muita coisa para ser falada, mas aqui só para a gente ter um gostinho, aqui a prosa iniciou em 1844, com a Moreninha, né, do nosso Joaquim Manuel de Macedo. Todo mundo já leu a Moreninha, né, gente?
Acho que desde o quinto, sexto ano, a gente já lê a Moreninha, aquela historinha, sabe? Mamão com açúcar, aquele amor, sabe? Depois quando a gente amadurece um pouquinho, a gente percebe, opa, esse romance aqui tem umas coisinhas meio esquisitas, né? Meio estranha. Mas a título do momento, vamos dizer que é um romance bonitinho, né? Aí eu tenho o José de Alencar, que ele sim é o cara do romantismo. José de Alencar realmente escrevia para ninguém botar defeito. E as obras eram extremamente muito bem divididas, tá? Aqui regionalismo, urbano, indianista, histórica. Como eu disse a vocês, a questão da prosa romântica vai ficar para outra aula, tá bom? Mas acredito que até aqui nós tínhamos falado os principais pontos do romantismo aqui no Brasil. E aí, entenderam? Estão me acompanhando? Gente, para a gente finalizar aqui, eu vou trazer uma questão, tá? Aqui de Enem. Deixa eu só colocar aqui, se eu consigo... colocar essa questão aqui. Gente, veio, o que é que ele coloca assim, ó? Questão do Enem. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Ou seja, eu tenho um autor criticando o que nós acabamos de falar, as características, né? E ele diz assim, ó, naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Quem escreveu foi Machado de Assis, em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Gente, vocês sabem, olha, não sei se dá para perceber, mas eu tenho uma queda grande, viu, por Machado de Assis. E Machado de Assis, ele era realista, ele era um crítico do romantismo, né? E aí, a próxima questão, ele diz assim, ó, a próxima não, né? A questão. A frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo, ou seja, a gente lê o texto e tem uma crítica nela, né? Onde é que está essa crítica? Ele diz assim, está transcrita na alternativa. Letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Letra B. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Letra C. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Letra E. O indivíduo passa a outro indivíduo para os fins secretos da criação. Gente, se vocês perceberam, aqui ele vai começando a falar de um personagem, só que ele tem uma crítica aqui de cara. Eu acredito que essa é uma questão muito simples, muito tranquila de se resolver, né? E ele diz assim, ó, vou repetir aqui com vocês. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza, ou seja, não era isso tudo, né? Entre as mocinhas do tempo, porque isso não é romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Ou seja, eu não vou falar o que não é. A realidade é a realidade. Ele disse, mas também não digo que lhe maculasse o rosto, mas também não era tão feia. É isso que ele está dizendo. E aí a gente já percebe uma crítica, né? E a crítica está na letra... E aí o que é que vocês me dizem? Qual é a alternativa? É isso aí, alternativa A. O autor sobredoura a realidade, ou seja, o que é dourar? Dourar é deixar reluzente, né? Agora, quando eu digo sobredoura, é eu deixar mais reluzente ainda, né? A realidade e fechar os olhos às sardas e espinhas, ou seja, deixar de ver aquilo que é óbvio, tá certo? Então, pessoal, alternativa A, o autor sobredoura a realidade. Quando nós formos
acompanhar o realismo, a gente vai perceber o seguinte, que Machado de Assis não tem papas na língua e ele realmente criticava bastante o romantismo. Até porque, se a gente perceber na questão da poesia, a primeira tem a questão do ufanismo, né? O Brasil, o melhor país do mundo, eu adoro, né? É uma questão de adoração à pátria. A segunda geração vai na questão do eu, né? Tudo é muito exagerado. A terceira, ela é mais pé no chão, né? Os romances românticos são realmente incríveis. É interessante ler porque a gente vai percebendo essa questão da idealização. Principalmente quando você já leu depois de algum tempo, né? Agora vocês estão aí no segundo, vão entrar no terceiro ano, já conseguem observar essa questão da idealização, certo? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e entendido bem da aula, tá bom? Espero vocês na próxima e beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!